Hi. Hoje nós vamos aprendermos umas palavras, né? Umas palavrinhas que nos ajudam no nosso dia a dia para traduzir um texto, para entender, para saber que assunto, qual o tema que está envolvido ali no texto, né? E que às vezes a gente diz, mas está falando de que esse texto? A gente vai pegar palavrinhas, words cognate, ou seja, palavras, eu diria que são palavras espelhos, palavras que nos ajudam no nosso dia a dia para fazermos a tradução e tirar nossas conclusões sobre qual é o assunto. Today, we are going to study about cognate words. Hoje, vamos estudar sobre palavras cognatas, que eu diria que são palavras espelho. Você olha para a palavra, você já sabe a tradução. Olha lá. Do you remember the good night words? Good night. Então veja as palavras cognatas aí. Você olhou para ela, você já sabe qual é a tradução dela. Music, television, information, ocean, promotion. Veja aí a tradução do lado. Mesmo se não tivesse essa tradução, você iria saber que music, música, television, televisão, information, informação, ocean, oceano, promotion, promoção. Sem sombra de dúvida, palavras cognatas são aquelas que nos mostram a tradução. Sem ir procurar o Google Tradutor, sem procurar o dicionário, você já vai decifrando a tradução dessas palavras. São elas, né? Essas palavras cognatas que nos ajudam nas traduções e no entendimento dos textos. Vamos ver aqui uma anotaçãozinha. Os cognatos. Muitas vezes, no processo de aprendizagem da língua inglesa, você se depara com palavras que parecerem serem bem familiares. Isso não é apenas uma impressão sua. Essas palavras são chamadas de cognatos. São nomeadas assim porque elas tiveram origem em comum com as da língua portuguesa. Na maioria das vezes surgiram do latim. Grande parte delas evoluíram e sua escrita e sua fonética de forma diferente, de maneira geral, não alteraram os seus significados. Essas são as palavras cognatas ou os cognatos, certo? Para quem é estudante da língua inglesa, os cognatos facilitam muito na compreensão dos textos, pois você mesmo pode fazer uma varredura e procurar por evidências semelhantes às da língua materna. A grande vantagem do estudo dos cognatos é exatamente essa, conseguir entender textos em inglês utilizando palavras que você já conhece. Olha lá uma lista de palavrinhas. Veja outros exemplos. Music, que a gente já viu, né? Potencial, important, garage, present, ideal, connect, diferente, mission, material, economy, persistent, exemplo, acidental, factor, original, social, real, urgent, rádio, arte e área. Ao lado, mesmo se não tivesse a tradução, dava para identificar o significado e a tradução dessas palavras, certo? E são inúmeras palavras cognatas. A nossa sorte é que existem mais palavras cognatas no inglês, na língua inglesa, do que os falsos cognatos, que nós vamos ver logo após. Perceba que, graficamente falando, mudam-se poucos detalhes, o que facilita muito no seu entendimento. Os exemplos a seguir sofrem um pouco mais de alteração, mesmo assim, note que um pouco mais de esforço é possível deduzir seu sentido para o português. Veja aí, supermarket. Dá para você, mudou um pouco, né, na grafia, mas significa supermercado. Pronunciation.
pronúncia. Page, página, mudou um pouco, mas ainda é considerado cognato, certo? Government, information, invention e television. Bem, todas elas têm um pouquinho de diferença, mas dá pra gente traduzir. Veja só aqui essa charge. Veja o esforço que ele está fazendo para abrir a porta. Lá em cima tem push. Então, ele deduziu que push seria puxar. Mas, na realidade, tem outro significado. Esses são chamados de falsos cognatos. Eles são os que dão mais trabalho para a gente identificar o significado. Mas veja abaixo a dedução que nós temos dos falsos cognatos. Também conhecidos como face friends, né? Os falsos cognatos atrapalham um pouco no entendimento das frases, porque eles trazem significado totalmente diferente daquilo que sua grafia apresenta. Vê lá, push, né? Push. Dá a entender que é para puxar a porta e não empurrar. É muito comum as pessoas errarem na tradução de push. Se você tentasse puxar uma porta com esse escrito totalmente, ela não ia sair do lugar, porque push, na verdade, é empurrar. Olha lá. Vamos então ver alguns exemplos para evitar confusão. A palavra em inglês, né, desse lado, dos falsos cognatos, o significado real e o falso cognato, ou seja, a falsa tradução, que a gente pensa que é o application. Não é aplicação, e sim inscrição. College não é colégio como muita gente achava que era, é faculdade. Cops, a gente pensa que é copo, né? Não, são policiais. Fábrica? Não, tecido. Lunch, almoço e não lanche. Pasta, macarrão, não pasta, como a gente pensava, né? Parents, não é parentes, é pais. Esse é o significado. Essa coluna do meio é o significado real da palavra, é a tradução da palavra. Veja lá, push, embaixo, empurrar e não puxar. Tax, tax é imposto, né? Aquele que a gente paga para o governo. E não tax, como a maioria das pessoas achavam que é. Veja aí novamente a palavra push, né? O menininho está empurrando. Se toda vez, quando tivesse nas placas das portas, a palavrinha push e um símbolo, né? Uma pessoa empurrando, seria melhor, né? Para quem não sabe a tradução. Veja do outro lado o oposto de empurrar, que é puxar. Pull. Olha que o menino está lá puxando a porta e está escrito embaixo, pull. Eia, que diferença. Por sorte, há mais cognatos do que falsos cognatos na língua inglesa. Por isso, concentre seus estudos em cima daqueles termos que podem te confundir. Então, se aprofunde mais dos falsos cognatos, porque os cognatos em si já nos ajudam bastante, né? Então, vamos nos esforçar, vamos entrar mais a profundo desse assunto dos falsos cognatos. Procure ouvir músicas, assistir filmes, né? E colocar lá a legenda em inglês. Série, programas de TVs, eles irão muito enriquecer o seu vocabulário. Olha lá, a atividade. The Sun Restaurant. O restaurante ensolarado, né? O título. Meals. E o que é isso? Refeição. Então veja o que é que nós temos para a refeição.
peixe, batatas e ervilha, vegetal, curry e arroz. Ó, cheese and tomato, pizza de tomate e queijo. E espaguete, né, com molho de tomate. Veja aí o desserts. Desserts são sobremesas. Ó, fruta e salada, dá pra gente identificar, mesmo sem você pegar no dicionário, dá para você identificar que é salada de fruta. Chocolate cake, bolo de chocolate. Ice cream, aí já é um pouquinho difícil, né? Sorvete, mas existe algumas cognatas que nós identificamos muito bem. Drinks, veja aí as bebidas. Water, água, orange juice, cognato, né? Ó, suco de laranja, orange. Lemonade, limonada. E nós temos o milkshake de banana e chocolate, e tem os valores e o preço. Então, agora há perguntas. Ao analisarmos o texto e seus elementos constitutivos, podemos classificá-lo como cartão postal, pois a imagem mostra o determinado local onde se encontra o remetente. Um cardápio, pois informa e orienta o consumidor sobre pratos e produtos oferecidos no estabelecimento. É uma charge, visto que retrata uma situação da atualidade com humor e refere-se ao estabelecimento. Anúncio publicitário, visto que busca persuadir o leitor a vender produtos desse estabelecimento. E aí, é um anúncio? Ele está fazendo alguma propaganda, alguma coisa? Ou é um cardápio? Vocês sabem o que é um cardápio? Um cardápio é onde se encontram os pratos, produtos, os preços e os componentes dos pratos, o que é que eles têm, hein, de saboroso naquele estabelecimento. Então, quem marcar a letra B, cardápio, vai estar correto. Veja aí outra atividade. Indique a alternativa que apresenta palavras semelhantes em português e inglês, ou seja, cognatos, não é isso? Então, você vai indicar a que apresenta semelhança em português. College, car, garage, fruit, lemon. Qual dessas? Elas estão bem parecidas, o português e o inglês, mas que varia no significado, ou seja, que o significado vai ser diferente do português. Qual será a letra? Muito bem, letra A, né? College não é colégio, é faculdade. Lembra lá atrás? Ótimo. 2. Lê as frases a seguir. A tradução de library é livraria. A palavra garagem significa garagem. Emoção se escreve emotion em inglês. A palavra cop significa policiais. Então, qual dessas alternativas, né, estão erradas? Está falso. Então, vamos ver aqui o restante. Deixa eu ver se tem a alternativa correta. Tem. Sim, assertivas, né? 1, 2 e 3, essas são as assertivas. 2 e 4. 1, 3 e 4. 3 e 4. 2, 3 e 4. Quais estão corretas? Vamos lá olhar. A tradução de library é livraria? Não é. A palavra garagem significa garagem? Sim. Emoção se escreve emotion em inglês? Sim. A palavra cop significa policiais? Yes. Então, qual é que está errado? Library. Não é livraria. É biblioteca. Então, o 1 está incorreto. Então, eu não vou assinalar a alternativa que tem 1. Então, se o 2 e o 3 e o 4 estão corretos, então eu vou assinalar a letra E. Veja o terceiro.
Algumas palavras são escritas de forma parecida em inglês e português, mas têm sentidos diferentes. Assinala a alternativa que possui a tradução correta das palavras. Atualmente, biblioteca e almoço. Veja que lá atrás nós já vimos a palavra biblioteca e nós vimos a palavra almoço. Então, se você já sabe o significado dessas duas, então você vai encontrar a alternativa. Veja lá, vamos por eliminação, né? A letra A, actually, não é atualmente. Bookstore, é biblioteca ou é livraria? Lunch é almoço ou é lanche? Vocês viram lá atrás, bem bonitinho, o significado de cada um. Letra B. Current bookstore dining. Current, library e lunch. Actual, library e lunch. E aí? Qual a alternativa? Se você sabe que biblioteca, né, não é bookstore, então eu elimino a letra A e B. E vou olhar a letra D. A letra D. Vou olhar a letra D. Eu tenho aqui biblioteca e eu tenho almoço. Aqui também na letra C eu tenho biblioteca, né? E tenho almoço. E aí? Como eu vou fazer? Vou olhar aqui. Então, actual seria atualmente? Totalmente. Lá na frente você vai ver anteriormente que actual não é atualmente. Então, a letra C seria a resposta correta, certo? Qualquer dúvida, vai lá, volta lá o assunto que vocês vão identificar bem bonitinho. Então, veja lá a outra atividade, né, que eu deixei em aberto para vocês. Algumas pessoas, alguma dessas palavras se encontra presente no dia a dia das pessoas, né, na sua casa. Então, procure outras palavras em língua inglesa na sua casa, pode ser em comidas, músicas, jogos, dentre outros. Esse é uma atividade extra para vocês, tá? Um desafio, um homework que você vai deixar aí no seu caderninho para que você, quando voltarmos à sala de aula, você diz: ó, professora, encontrei isso na minha casa, eu encontrei comidas, músicas, jogos. Então são palavras, né, que você vê no seu dia a dia, que você sabe o significado, tá bem? Então, see you next class. Vejo vocês na próxima aula, tá? Thank you.